Eu conheci seus vídeos do YouTube, daí faz bastante tempo já comecei a estudar sobre narcisismo patológico, essas coisas. Então, me sinto esse empata que despertou, que já não é mais codependente. Fiz um grande trabalho em mim, assim, para isso acontecer, sabe? Estudei bastante vídeo, bastante coisa, assim, bastante texto, sabe? Eu me considero meio que antinarcisista, assim. Eu respeito que essas pessoas também são seres humanos, mas eu vejo que eles são pessoas que são antissociais, entende? Então, por Uhum. isso, eu fico do lado dos empatas nessa hora de defendê-los e de informá-los o que é narcisismo. Quando as pessoas pensam em narcisismo, eles pensam em pessoas egocêntricas. Eu também, antes de conhecer sobre o assunto, é o que a gente pensa, narcisista é uma pessoa que só pensa nela, egocêntrica, né? Mas é tão mais do que isso, é uma coisa tão além. Existem vários tipos de narcisismo, né? Como, por exemplo, o oculto, o exposto, o somático. Existem tipos de narcisistas, né? E pessoas que estão no cluster B, Hum. e por isso que às vezes a gente vê até borderline, né? As pessoas confundem muito as personalidades, se é transtorno de personalidade, distúrbio, se, se tem remédio, se não tem remédio. Narcisismo não tem remédio. É um transtorno de personalidade. Então, quando a gente tenta falar para alguém, se a gente fala isso, é uma coisa muito séria que a gente está falando. Olha, essa pessoa tem um problema e não vai mudar. Entendeu? Então, às vezes, muita gente fica presa em relacionamento porque não quer acreditar, ela mesma fica na negação, não pode ser que isso está acontecendo comigo, não pode ser, não pode ser. Então, existem tantos tipos de narcisismo e, e eles se camuflam tanto dependendo do ambiente, dependendo da pessoa, dependendo do que eles estão querendo, do objetivo final, que eles não são a mesma pessoa com todo mundo. Então, não dá para você chegar para um amigo em comum seu e falar: olha, aquele cara lá é o filho da puta. Porque talvez ele seja uma outra pessoa com ele, entendeu? Talvez não, com certeza. Então, você não está falando da mesma pessoa, né? E, e fica nisso, né? A gente fica muito preso, tentando, será que não, eu sou eu que estou inventando isso? Será que, né, não estou sendo injusto? Mas acontece. Né? Mas quando a gente consegue ver os padrões, por isso que padrões são importantes, que eu falo no meu canal bastante lá no YouTube. Os padrões são importantes para a gente ver que a pessoa é daquele jeito. Né? Então, e os nossos padrões de recuperação também, nossos padrões de vítimas. A gente também tem padrão, eu estava falando agora há pouco lá no meu canal. Às vezes a gente reconhece um narcisista pelos nossos padrões. Né? O nosso padrão de, nossa, o que aconteceu, meu? Tipo, o que Sabe foi como eu isso? descobri? Tipo, Hum. sabe como eu acho que eu descobri que eu tinha narcisistas na minha vida? Tinha essa ex-namorada narcisista? Eu descobri pelo padrão do narcisista de, de ferir as pessoas, entendeu? Então, tipo, você se pergunta por que que eu tava com ela ou por que ela tava comigo, mas quando você vê o padrão de meio psicopático assim da pessoa ter troféus assim de eu fiz isso com ele, eu fiz isso. Daí, tipo, você via que a pessoa tinha uma codependência comigo, mas é difícil de conceituar isso, porque você pensa assim, como que o narcisista tem uma codependência? Sendo que ele não é um psicopata tipo Hannibal, que ele tipo não depende de ninguém, é acima do bem e do mal. Não, na verdade, dependendo do tipo de narcisista, a pessoa exerce uma codependência com você, fica numa relação de cão e gato com você, fica numa relação muito doentia, assim, entende? E você pensa, Ó, eu mereço mais, mas, tipo, como que eu vou achar alguém assim que tem esse envolvimento? Daí Daí você vê que a pessoa, tipo, tem um prazer em te deixar nessa relação doentia, entendeu? E tem prazer em fazer certas coisas com você, entendeu? Foi aí que eu percebi que tinha um padrão que eu poderia anotar, entendeu? A pessoa precisa de uma energia sua, assim, tipo, ela tá meio sim. deprimida, daí ela faz uma merda com você, daí ela faz, tipo, É, ela se alimenta daquilo, assim. Dá pra as entender, coisas mas, ruins tipo, que quando você tá acontecem com com uma. a gente são o sofrimento deles. Eu já fiz até um post sobre isso. Os narcisistas também são codependentes, né?
Os narcisistas são codependentes, os empatas são codependentes. Os motivos são diferentes. Os narcisistas são dependentes dos empatas e por isso mesmo eles sentem raiva deles, dos empatas, porque eles precisam deles para se sentir melhor. Então, para você saber se você está num relacionamento com um narcisista, um jeito mais fácil, assim, a pessoa reclama de você, reclama. Meu, se reclama, me deixa embora, termina comigo. Sabe? Por que Não é assim. só reclama, briga e continua junto, não quer que eu vá embora? Isso é para você, isso é um jeito fácil, né? Mais fácil de ver que você está com uma pessoa codependente e se está te fazendo sofrer, provavelmente, né, abusadora, codependente e narcisista. Né? Mas os codependentes e empatas precisam dos narcisistas, eles acham que precisam dos narcisistas porque eles acabam sem autoestima nenhuma, né? Eles estão sempre procurando alguém para falar, olha, você merece. Estão sempre procurando alguém. E a gente dá esse poder para um narcisista, eles acabam com a gente. Né? Porque no começo a gente merece tudo, né? Durante o Love Bomb. A gente merece tudo. A gente fala, nossa, achei a outra metade da laranja, né? E daí, depois, pá. Daí você fala, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Cada pessoa traz uma história e que às vezes eu vejo as pessoas especialistas em narcisismo generalizando muito, entendeu? Mesmo pessoas que eu admiro muito, assim, mas generalizando de que o narcisista é assim, entendeu? Mas quer saber? Essa mesma pessoa teve uma história com, por exemplo, com narcisistas homens, entendeu? Quantos homens e mulheres que têm histórias com narcisistas mulheres? Como às vezes as próprias mães, entende? E eu sinto que existe uma diferença entre homens e mulheres que se estende para o jeito que a pessoa é narcisista também, porque para mim, para a minha experiência, foi muito mais sutil, entendeu? Em Uhum. contraponto, na minha própria vida, eu tive um amigo que ele era muito mais simples, ele era muito mais simplório, assim, ele não era um narcisista super complexo, entendeu? Ele vinha de uma origem humilde, entendeu? Então eu pude ver um outro tipo de narcisista. Ele estava assim bajulando outras pessoas que ele considerava superior a eles, entendeu? Que ele queria alguma coisa daquelas pessoas, mas para mim chegou um momento que ele estava tipo se divertindo com a minha dificuldade de relação com ele, entendeu? Então eu poderia ficar falando meia hora para ele e de repente eu olhava para ele e ele tava olhando no celular assim. E eu tipo, cara, você sempre faz isso, mas ele parecia que ele se divertia com aquilo. E, tipo, explicar isso para alguém Sádico, né? Uma coisa. de que aquilo de que aquilo que estava acontecendo era a ponta do iceberg do narcisismo dele, é muito difícil de alguém ver isso só numa cena, assim, entendeu? Uhum. Mas graças a Deus tem pessoas como você para validar a gente e tem estudos sobre isso. Na nossa cabeça, no nosso cérebro, a gente esquece muito rápido as coisas ruins, porque quando a gente tenta esquecer das coisas ruins que a gente está tentando fazer, é desmentir pra gente o que a gente mentiu o tempo inteiro, né? Porque a gente quis acreditar que a pessoa era boa, então a gente precisa se desmentir, né? E lendo essas coisas que são fatos, são, são coisas que aconteceram na nossa vida, ponto final. Sabe, se você escreveu, você lembra, aconteceu. Vendo isso, a sua dissonância cognitiva, e sabe, se você se quer, mas sabe que não pode, aí você consegue ficar mais racional vendo, isso aconteceu comigo. Então faz sentido eu não querer voltar com ele ou com ela, porque quando a gente não tem isso por escrito ou gravado, a gente esquece, é muito mais fácil, né, de lembrar das coisas boas, é muito mais fácil de começar a ver as fotos legais. A gente não tira foto de momento ruim, né? Seria ótimo se tirar. Posso dizer que a curiosidade matou o gato no meu caso, assim, porque eu até queria saber qual que era esse problema. E eu não tinha mais, parecia que eu não tinha mais nada para fazer. Eu fiquei com essas pessoas circulando na minha vida para querer entender. Foi uma das desculpas que eu usei, assim. Eu quero entender melhor esse problema, mas pensando em retrospecto, eu deveria ter me libertado da dependência com elas e, e buscado entender isso para fora, porque as coisas só foram piorando, assim, entendeu? Sabe uma coisa que eu sempre lembro, e isso ajuda muito, eu acho que eu nunca falei nos meus vídeos, mas vou dividir aqui com vocês. Uma coisa que é muito importante a gente sempre ter em mente quando a gente está tentando ajudar alguém.
eu tô mais interessada em ajudar a pessoa do que ela mesma? Por exemplo, quando eu estou tentando ajudar um paciente, às vezes eu quero muito ajudar, mas você vê que a pessoa não está tão disposta ainda. Então você tem que andar no passo da pessoa, senão eu fico louca. Então a gente sempre tem que estar Entendo. prestando atenção e, e quanto que a pessoa está investindo para se ajudar. Os narcisistas não querem mudar, eles não querem ajuda. E os codependentes ficam oferecendo ajuda sem pedir. E é por isso que a gente enche o saco deles, porque a gente está querendo. Eu tô bem, meu, não tô querendo ajuda que você está tentando me mudar, que você está tentando fazer isso, né? E isso é uma outra maneira de ver que está com narcisismo. Parece que quando a gente começa a falar de narcisismo, as pessoas falam, você é um santo, então, né? Então não tem nada para falar de mal da sua vida, não tem nada que você faça de errado. Mas o problema é um problema diferente, diferenciado, né? De tipo, não, eu tô falando de alguém específico que está num espectro. A personalidade dela foi criada em cima de uma criança que morreu, entende? Tipo, é difícil explicar isso para uma pessoa que existem estruturas na nossa personalidade, entendeu? Sabe como você explica a melhor forma que eu acho que a gente consegue explicar? São os motivos.